Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado. A gente está no capítulo 3, a aquisição da roupa espiritual. Como eu dividi o texto por ser longo, nós vamos na parte 3. Sim, Luiz, estou às suas ordens, falou o nosso Lázaro José, que acabara de chegar. Esperamos que com seus leitores tornem-se adeptos fiéis da leitura dos livros doutrinários, principalmente o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Temos 2 horas de folga. Poderia passar para os leitores os seus conhecimentos? Certamente. Assim, o querido irmão levou-nos até uma pequena sala de aula e lá, antes de iniciar a explicação, abriu o Antigo Testamento no Salmo 100. Agora confundiu aqui, 128. Está em algarismo romano, a professora aqui tá aposentada, mas é isso, 128. Bem-aventurados os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que estudam os seus testemunhos, os que de todo o coração o buscam. Antes, Lázaro explicou-nos que este salmo é o mais longo, sendo ele composto de 8 dísticos. Todos os dísticos de cada estrofe começam no texto hebraico por uma letra alfabética e cada um contém um dos termos usados para designar a lei mosaica: testemunho, preceito, ordem, vontade, promessa, palavra, juízo, querer, etc. Perguntei. Noto que todos os espíritos da universidade gostam do Antigo Testamento e no plano físico muitos espíritos não o aceitam. Como nesse trecho, todo ele marca a era de Moisés. O espírita que prega contra as escrituras o faz porque não as compreende e outros as temem. Mas a partir do momento em que nós nos convencemos de que a doutrina espírita é Cristo em ação, buscamos nas escrituras a confirmação das verdades da doutrina. Os fenômenos estão na Bíblia, as explicações nos livros básicos. Irmão, perguntou Karina, hoje sabemos que conhecidos médiuns estão pregando a modernização da doutrina. Minha irmã, também modernizaram o cristianismo, mas o evangelho de Jesus permaneceu inalterado, porque os homens passam, mas a verdade está grafada no universo, e não é um pecador que vai apagá-la. Irmão Lázaro, perguntou Hilário, o que o senhor acha do espírita acender vela, buscar o misticismo de outras seitas? Dizem que é para tornar a doutrina mais fraterna. Não somos contra os rituais inerentes a certas religiões, porque cada consciência é livre para escolher. O importante é que cada crente busque o lugar que lhe é afim. O que não se deve fazer é misturar os ensinos. Ou se é católico, ou se é espírita. Um espírita católico ou um católico espírita não dá certo. Irá sempre como é que fala isso? Cochear? Acho que é isso, cochear, porque não possui firmeza na fé. Sempre digo que espiritismo não é doutrina espírita. A doutrina espírita é o espiritismo explicado. No início, o espiritismo já existia nas aparições, nos feiticeiros, enfim, na expulsão dos trevosos. Quando Jesus subiu o Tabor, ele tornou sem efeito a proibição de Moisés. Não vos dirijais aos mágicos, nem consulteis os adivinhos, para que não suceda que este comércio vos corrompa. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Se qualquer homem ou mulher tem espírito de Piton ou espírito de adivinho,
sejam punidos de morte, ambos sejam apedrejados e o seu sangue recaia sobre eles. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Nem se ache entre vós quem pretenda purificar seu filho ou filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem quem seja feiticeiro ou encantador, nem que consulte piton ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade, porque todas essas coisas abomina o Senhor, e por semelhantes maldades exterminará ele esses povos à tua entrada. Deuterônimo, capítulo 28, versículo 10 a 12. Capítulo 18, eu falei, né? Senão eu fiz confusão aqui. É o 18, capítulo 18, versículo 10, 12. Ele conversou com os chamados mortos, mas em uma comunicação disciplinada. Depois, o mesmo Jesus nos prometeu o Consolador, e ele chegou graças à fé de Allan Kardec. Os que se dizem espíritas, mas vivem correndo de um centro para outro e nas horas vagas abusam dos espíritos, deveriam decidir onde ficar e procurar respeitar a crença do seu próximo. Irmão, falou Sara, muitos julgam difícil vivenciar a doutrina espírita. Por quê? Porque nela, irmãzinha, Cristo nos ensina o amor duplo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sendo essa a causa dos egoístas dizerem que os espíritos das casas espíritas não os ajudam. De certo modo, eles estão certos, pois não estamos capacitados a fazer feitiçaria para arranjar emprego, vender imóveis, casar filhos, segurar maridos. Somos trabalhadores de Jesus tentando dizer aos encarnados: tornem-se melhores, deixem a carcaça física na terra e respeitem o seu próximo. Sejam cumpridores do dever, não ultrapassem o ponto que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do seu semelhante. O espírita vive na terra, usufrui de tudo o que ela lhe dá, mas não é um escravo da matéria. Se um espírito, para ajudar o encarnado, atira pedra nos outros e o ensina a vencê-los, fuja dele, pois não é um bom espírito. Os bons espíritos estão vindo à terra para ensinar ao homem o amor. Somente este sentimento mata em nós o inimigo da evolução, o amor próprio, que nos faz seres egoístas e ávaros. Precisa o homem burilar o sentimento, só assim ele será transportado fora de si mesmo e não sentirá as asperezas do caminho. Ele se conservará na matéria, mas junto aos ensinos espirituais voará até Deus e olhará a todos os irmãos, e sendo assim não precisará de amuletos nem de superstições para vencer na vida física. Na hora do testemunho achará o remédio em Jesus e dirá ao Pai: afasta de mim esse cálice. E saberá que logo a água cristalina do Evangelho lhe molhará os lábios ressequidos. Irmão, a doutrina tenta melhorar o homem, mas não a vida física, inquiriu Olegário. Sim, os espíritos que labutam nas casas espíritas têm por dever ensinar ao homem a mansuetude. Se Cristo nos chamou de amigos e não de servos, por que queremos apenas dominar e não amar o próximo? O homem veio à terra para aprender a ser bom, manso e humilde, e não para uma viagem de lazer, levando vantagem e mais vantagem sobre o seu semelhante. Agora gostaríamos que nos ensinasse a manusear o livro dos Espíritos. Então esse daqui nós vamos ficar para amanhã. Peraí. Essa daqui é a terceira parte, então amanhã vai ser a parte 4. Estou gostando muito desse livro, apesar de eu ter a dificuldade de guardar todas as informações, assim, eu tô achando muito esclarecedor. Então, vamos lá. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o verdadeiro espírita é aquele que pratica a caridade, que pratica a bondade com teu irmão, que exercita a benevolência, que exercita a mansuetude, a paciência, a tolerância, que exercita. Não significa que ele que ele já está pronto. O espírita é um ser como outro qualquer aqui encarnado, que também tem as suas dificuldades de convivência, que também tem as suas dívidas de passado, que também tem as suas missões do presente,
Então, ele não é um cara perfeito, ele não é um cara melhor do que o outro. Só que ele deixa bem claro o seguinte: o espírita precisa ser espírita. A partir do momento que existe o espírita católico, ele já não é espírita, né? É dado ao espiritismo através da sua tríplice, né, de conhecimento, seja religião, filosofia, ciência, é dado a ele o conhecimento através do campo espiritual, que veio através de médiums, onde Allan Kardec fez as perguntas a esses espíritos e os médiums conseguiram trazer as respostas de espíritos superiores, espíritos bons, puros, né, missionários. E aí essas respostas que veio e que formam a codificação, que formam os livros esclarecedores da doutrina, onde tem essa tríplice de ciência, de religião e filosofia, pode virar uma base para outras religiões? Pode ser respostas que outras religiões não têm ainda? Claro que pode. Pode o católico vir ao centro espírita, tomar um passe, assistir uma palestra, ele inclusive fazer curso na doutrina? Pode. Só que o que vai acontecer? Ah, eu sou católica, eu gosto de batismo, por exemplo. Eu tenho um filho, eu frequento a doutrina, eu assisto palestra, eu estou fazendo um curso, o livro dos médiuns, eu estou gostando de me envolver com o pessoal da doutrina, um pessoal muito acolhedor. Então, de domingo de manhã eu vou na doutrina espírita e de quarta-feira à noite tem missa na igreja, eu vou na missa. O que o pessoal da doutrina fala tem esses três fatores, né? Como eu falei, tem a religião, tem a filosofia e tem a ciência. Você chega lá na quarta-feira na missa, só tem a parte religiosa, porque que nem ele falou aqui, nós encarnados não gostamos de ler o Testamento Antigo, né? O Antigo Testamento. Nós temos dificuldade até porque é muito, eu pelo menos eu morro, eu tremo quando eu pego o Antigo Testamento, porque eu não tenho conhecimento dele. Nem quando eu era católica foi dado para mim o conhecimento do Antigo Testamento, era só uma pincelada, tal, porque o que valia para a gente era o Novo Testamento, partindo de Jesus em diante. O Moisés ficou lá para trás. Então, pela falta de conhecimento, quando você pega para ler, você fala, meu Deus, o que significa essa palavra? O que significa essa outra, né? E aí você se perde no meio da leitura, complica, você parece que não vai entender nada, não vai aprender nada. Então, você, para simplificar, joga de lado, né? Só que lá no campo espiritual, o ensino é mais profundo, principalmente aos espíritos mais esclarecidos. E o Antigo Testamento faz parte dos estudos e é contínuo. E não que vá fazer comparações de época ou que vai discriminar, deixar de lado, porque nem Jesus fez isso. Jesus pegou lá os 10 mandamentos e falou: gente, eu não estou tirando nada do lugar, só estou abreviando para ficar mais fácil para vocês. Ao invés de 10, eu vou dar 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se for ver isso nos 10 mandamentos, é justamente o que eles estão pedindo: não adulterar, honrar teu pai e tua mãe. O que é isso? É amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos uma grande dificuldade para entender o Antigo Testamento. Aí precisa de estudo para isso, né? E a doutrina, ela recebe pessoas, a grande parte das pessoas que procuram a doutrina espírita procuram com problemas de saúde, problema familiar, problema de equilíbrio, e já são pessoas quase, grande parte, adultas. Então eu vejo por esse lado, não sei se eu estou correta ou não, mas eu vejo por esse lado. Pegar para estudar desde o Antigo Testamento para chegar nos dias de hoje levaria muito mais tempo. Então, para ser algo mais prático, rápido e não tomar, né, tanto tempo dessas pessoas que já são adultas, vamos lá, vamos partir logo para o Livro dos Espíritos. Ali já tem um manualzinho de conduta, ali já vai respondendo para você de onde você veio, quem é você e para onde você vai. E aquilo ali pode te ajudar como um condutor, né, da sua própria vida. Você vai conduzir a sua vida partindo daquelas respostas. Só que tem gente que ama estudar o Livro dos Espíritos, vai na doutrina assistir palestras, tomar passe e depois continua indo na católica. Chega lá na católica ou no evangélico, né, no protestante, ou no budismo, ou qualquer outra religião que seja, chega lá e começa a entrar em conflito.
né? Ah, e o padre falou isso, mas lá no centro eu estudei outra coisa. Ah, o pastor disse tal coisa, mas lá no centro é outra coisa. Vai haver conflitos, é lógico que vai. Porque cada um está num grau de evolução diferente. E não que o centro espírita, o espiritismo, seja maior, melhor. Nunca, gente. Ele é feito por espíritos superiores, ele foi dado, né, esses códigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi dado, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, toda a codificação kardeciana, ela vem para poder suprir as necessidades humanas, porque tem muita coisa em religião que você vai, do mesmo jeito que você entra, você sai. Você fica no automático, né? Hora de ajoelhar, hora de levantar, hora de rezar, hora de chorar, hora do envelope, hora, sei lá, da ceia. Cada hora, né? Tem os rituais próprios da religião que fica no automático. Agora é a hora de fazer isso, agora é a hora de fazer aquilo, mas você não sabe nem por que você faz. Eu, pelo menos, eu li o terço toda noite. Minha mãe me obrigava a ler terço toda noite antes de dormir. E eu conversava com Deus, eu falava para ele assim, Senhor, tem certeza que o Senhor está aí? Porque 10 Ave Maria, 200 Pai Nosso, se fosse eu já estava de, né, papo cheio, eu não ia querer ouvir tanto. Já pensou agora, imagina todo mundo fazendo a mesma coisa, no mesmo horário ali, como é que estava o ouvido de Deus nesse sentido, né, se ele fosse mais humano. Enfim, eu me questionava de uma série de dogmas e ritos que tinha dentro da católica, apesar de ser apaixonada por ela. É uma coisa que não me fazia bem, eu fazia no automático. E aí você vai para o centro espírita, eles falam, não precisa de nada disso, você não precisa acender vela, você não precisa fazer ritual nenhum, você não precisa ficar tendo o horário certo para orar, você ora a hora que você quiser, onde você quiser, você já está embaixo do chuveiro, tomando banho, você ora. Você quer dormir e orar, você ora. Você acorda de manhã, você quer orar, você ora. Você não tem que ter um horário para isso. Para você entrar em comunicação com Deus ou com o teu anjo de guarda é a todo momento. Eles estão abertos a todo momento para te ouvir. Então não tem hora, dia certo para isso. E não tem um ritual para isso. Você não precisa acender uma vela para isso, né? Enfim, existem outros rituais até mais pesados. Tem pessoas que ainda matam animais, ainda, né, cultuam álcool, colocam coisas assim em esquinas, cada um na sua. Aí você vai no espiritismo e diz que não precisa de nada disso, o cara fica naquela, e agora? Faço ou não faço? Devo ou não devo? Afinal de contas, quem é que está certo? Se você começar a entrar nesse conflito, o que acontece com a tua fé? Se você tiver pouca, você não vai ter nenhuma. Se você tiver muita, você vai ter pouca. Porque começa a mexer com a tua estrutura de fé. Então, o ideal é que a doutrina, segundo os espíritos, ela vai ser, sim, um dia o alicerce de todas as outras religiões. Um dia ela vai esclarecer a todos aquilo que as religiões em geral não esclarecem. Beleza. Ela traz um documento, ela traz a certeza da vida futura, ela consola que a vida continua, ela traz para a gente a força de ter a certeza que não é um anjo de asa que está do nosso lado, mas um ser mais evoluído um pouquinho, que ama a gente, que cuida da gente. Ela dá a certeza de que você não perde nenhum ente querido, que eles estão próximos de você, os ancestrais estão sempre próximos de você, ligados pelo amor verdadeiro. Então a doutrina vai trazendo alguns esclarecimentos que as outras religiões ficam a desejar. Infelizmente é assim que funciona. E aí esse alicerce de conhecimento pode chegar a todas as religiões. O que não pode acontecer é as outras religiões começarem a trazer os seus dogmas para dentro do espiritismo. Ah, eu sou católica, eu acendo vela em casa. Agora eu vou para o centro espírita. Ah, não custa nada levar uma velinha e colocar lá no canto. Ninguém nem vai ver, não vou incomodar ninguém. É só em forma de agradecimento, porque um espírito me deu um passe e eu fiquei muito bem. Já pensou se começarem a trazer coisas de outras doutrinas para dentro do espiritismo? Ou você levar o espiritismo totalmente para dentro da religião a qual você professa? Vira uma bagunça, né? Então, por isso que ele deixa aqui, num determinado momento, eu até sublinhei, né? Ó, o que não se deve fazer é misturar os ensinos, ou se é católico, ou se é espírita. Um espírita católico ou um católico espírita não dá certo. Irá sempre cochear, porque não possui firmeza na fé. Sempre digo que espiritismo não é doutrina espírita. A doutrina é o espiritismo explicado,
Ou seja, o espiritismo sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Agora, a doutrina surgiu a partir de Kardec. Então, espíritos somos todos nós, desde que o mundo é mundo, desde que Deus começou a criar os seres, que espírito existe. Espiritismo são os espíritos, eles sempre existiram. Mas a doutrina espírita, aquela que vem para explicar o espiritismo, essa veio a partir de Kardec. E não é justo e não é certo nenhum de nós sair por aí falando assim, eu sou espírita kardecista. Por quê? A gente está professando Kardec? Não. Kardec foi um instrumento para que a gente pudesse entender o espiritismo. Então, ele não é uma religião. Eu não posso falar que eu sou espírita kardecista. Eu sou espírita. E por que eu digo que eu sou espírita? Porque eu acredito em espíritos, eu trabalho com espíritos, eu tenho a certeza de que sou amparada por espíritos, eu tenho o conforto de que as pessoas que eu amo se tornam espíritos novamente, deixam o corpo encarnado, largam-se o corpo físico aqui na Terra, mas permanecem vivos em espírito. Então, pelo fato de eu acreditar, pelo fato de eu lidar com o espiritismo, de não ter dogmas, de não ter rituais, eu sou espírita. Aí vem a questão espiritualista, que aqui não foi citado, mas que tem. Espírita é uma coisa, espiritualista é outra. Kardecista não existe, né? Tem pessoas que têm mania de falar, eu sou espírita kardecista. Por quê? Porque quando ele fala que é espírita, algumas outras pessoas que não conhecem falam assim, esse cara aí é aquele que faz os despachos na esquina, é os que tem rituais lá com caboclo, com baiana, né? Ou seja, esses rituais de caboclo, baiana, esquina, né, rituais e os dogmas, eles pertencem ao espiritualista. Ao espiritualista existem rituais, né? São os rituais afros, inclusive, que são de países que tinham esse tipo de religiosidade. E trouxeram países e até aqui mesmo, né? Nós começamos na época da escravidão, quando os negros vieram e trouxeram capoeira, trouxeram a tal da macumba. Teve uma vez eu estava com um professor de educação física e capoeira, ele falando assim que, eu não sei se eu tô lembrando correto, né, gente, mas me parece que tem um instrumento dentro da capoeira que chama macumba. Então, assim, nós temos tanto preconceito com algumas coisas porque a gente ainda não tem compreensão, não tem o entendimento, não tem o conhecimento. Mas os rituais que tem no espiritualista, tem os rituais que são para o bem, tem os rituais que são para o mal, né? Pessoas que querem segurar marido, pessoas que querem dificultar a vida de alguém, pessoas que querem que alguém se cure. Então o espiritualista tem rituais. O que difere o espiritualista e o espírita é questão principalmente do ritual. O espiritualista, ele acredita que depois que a gente desencarnar, todos nós vamos voltar para o todo. O todo chama Deus. Então, Deus é uma força, um fluido, né, universal, onde todos nós fazemos parte desse fluido e quando a gente desencarna, a gente volta para ele. Eu não entendo muito bem, então o que eu entendi foi essa parte. O espiritualista, a única diferença que eu tenho, assim, que é visível, espiritualista tem ritual, o espírita não tem. Todos os dois acreditam no espiritismo, todos os dois acreditam em espíritos, né? Então, o fato do espiritismo existir desde que o mundo é mundo, algumas religiões, alguns credos foram buscando essa crença através dessa certeza que existem espíritos e moldando o seu jeito de acreditar. Então, existem os espiritualistas. Quando alguém for se identificar que tem ritual, você vai no Umbanda, você vai no Candomblé, você vai na Quimbanda, você vai no budismo. Poxa, não custa nada você pegar e responder, eu sou espiritualista. Por quê? Porque onde eu vou tem ritual, onde eu vou tem mantra. Então, eu tenho um jeito diferente de acreditar do espírita. O espírita estuda. A única coisa que o espírita faz é ler, é estudar e praticar a mediunidade através dos grupos mediúnicos, onde a gente trabalha com desobsessão, com cura, né? Mas sem ritual, apenas uma conversação com espíritos, mas sem ritual, sem tomar lá da cá. Vou fumar um cachimbo, em troca você deixa fulano em paz. Isso aí é do espiritualista.
No espírita, não, meu irmão, você está acompanhando o teu cunhado aí só porque você tiver uma rixa no passado, mas você está no campo espiritual, ele está encarnado, dê uma chance a ele, dê uma chance a você, a gente bate papo, normal, sem se exaltar, sem gesticular, normal, batendo papo normal. Geralmente é um médium que consegue ver o espírito, tem os médiums de suporte nesse momento de trabalho, que é os que fazem oração, os que fazem vibração, tem os médiums que podem fazer psicografia, às vezes o espírito não quer falar, então ele só quer passar uma comunicação por escrito. Esses trabalhos mediúnicos são na calmaria, não tem nada de ritual. Então, espiritualista tem ritual, espírita não tem. O espiritismo existe desde que o mundo é mundo. Afinal de contas, todos nós somos espíritos. Então, a partir do momento que foi criado espíritos, o espiritismo existe. Então, quando alguém perguntar qual é a sua religião, fale, eu sou católico, eu sou evangélico. O evangélico tem mania de dizer que é cristão. Quando ele toma para si que ele é cristão, dá a entender que as demais religiões não acreditam em Cristo. E sendo que nós espíritas seguimos quem? Jesus, Cristo. Então, eu já tive problemas assim, uma pessoa se apresentar para mim e falar assim, eu sou cristão, você não é. Eu falar, não, e eu sigo quem? Ah, você segue o Kardec. Eu falei, eu não sigo o Kardec. Eu estudo as obras ditadas pelos espíritos, através das perguntas que Kardec fez, dos estudos que Kardec fez, os espíritos, né, ajudaram, auxiliaram a fazer os livros que nós estudamos na doutrina. E nós seguimos as instruções dos espíritos. Kardec foi só o cara que escreveu. Foi só o cara que copiou e colou. Ele que organizou os livros. Não foi ele que... Nem ele era médium. Não foi nem através dele o recebimento das mensagens. Deu isso aqui para ele poder fazer as perguntas. Os médiums que responderam as perguntas eram de diversos países. E quando entrou num consenso as respostas, é que ele foi criando o livro. Foi estruturando os documentos até chegar na parte do livro. Né? O livro dos espíritos e depois os demais. Então eu não sigo Kardec. Eu, na verdade, eu sou uma espírita muito da sem vergonha, porque eu nem sei muito da vida do Kardec. Para mim, o que interessa são os ensinamentos que os espíritos deixaram através dele, dos estudos que ele fez, da montagem dos textos, dos documentos que ele fez. Mas eu não sigo Kardec. Eu nem sei direito a história do Kardec. Eu sou muito da sem vergonha que eu não quis saber muito da vida dele, não, porque ele era um humano que nem eu, cheio de erro. Eu vou aqui, onde tem espíritos superiores que dão para nós um suporte para viver melhor, né? Então é muito complicado quando a gente pega espíritas que falam assim, eu sou espírita kardecista. Ou então quando a gente fala que é espírita e alguém fala, meu Deus, ele tem os rituais dele. Vamos deixar bem claro, espiritualista tem ritual, espírita não tem. Espírita é espírita, não é espírita kardecista. Nós não seguimos Kardec. Nós não temos um Deus, endeusar um homem, não. Nós seguimos a doutrina dos espíritos, eles é que ditaram, através do Kardec nós temos os documentos, os livros que nós podemos ter acesso aos ensinamentos dos espíritos, tá certo? Então, quem é espírita, seja espírita. Quem é católico, continua no católico. Quem é evangélico, vá lá na sua igreja evangélica. E não é porque você é evangélico que você pode bater no peito e falar eu sou cristão e os outros não, porque todos que seguem Cristo é cristão. Todos que exercitam amor, caridade, é cristão. Nós estamos seguindo o nosso mestre, Jesus. Então isso não é dado só a determinada religião. Jesus não fez placa religiosa, ele não veio inaugurar uma placa de igreja. Jesus era amor. Jesus jamais ia aceitar que dentro de um lugar existisse mais do que o outro a seu respeito. Ele está em todos os lugares. Ele entra no centro de Umbanda, ele entra no budismo, se chamar, ele entra no centro espírita, ele entra na católica, ele entra em qualquer lugar. Jesus diz que aonde houver um ou mais em seu nome, orando por ele, ali ele estaria. E aqueles que querem seguir ele, é só pegar os seus ensinamentos e exercitar. Então, no Espiritismo, nós exercitamos Cristo. Então, nós somos cristãos também. Não é dado
esse tipo de prêmio para uns e para outros não. Todas as religiões são válidas, mas elas nasceram do homem, não nasceram de Cristo, não nasceram de Deus. Nenhuma religião foi feita por Jesus. Nós, homens, é que criamos religiões, que são caminhos que religam, por isso que tem a palavra religião, religam a Deus. O homem sem religião, ele se perde, de verdade. Porque é o código de ética, de conduta, de moral para um homem está dentro da religião, não importa qual. Qualquer religião é válida. E o fato de você ser um católico, ou um protestante, ou um bandista, e quiser ir na doutrina espírita, vai ser muito bem-vindo. Mas o problema é de ficar um pé lá e outro cá, vai dar conflito. E dando conflito vai chegar uma hora que você não vai ter fé em nada. Eu tive um amigo que tinha tanta fé a princípio, mas começou a ler sobre uma coisa, ler sobre outra, ele nem ia nos lugares, mas ele só lia. Ele começou a ler um monte de coisas diferentes de religião. Chegou um dado momento que ele falou, quer saber? Não acredito em mais nada. O homem é tudo mentiroso, todas elas só querem saber de dinheiro. Então, assim, você tem que ir no lugar onde você se sente bem, que aquilo te reforma, que aquilo te traz um conforto, que te traz um consolo, que te traz tranquilidade. Um lugar onde você vai buscar paz e consegue achar ela. Esse lugar é o lugar ideal de ir, não importa qual. Agora, quiser conhecer a doutrina? Pode conhecer, mas a partir do momento que conheceu e gostou, o ideal é que deixe de frequentar uma outra religião, porque se ficar para lá e para cá, vai dar discórdia entre ideias, e essa discórdia entre ideias vai te confundir, e te confundindo você vai ter menos fé do qual você já tem. Então, cabe a cada um de nós procurar o melhor caminho.